Muito bem, meu amigo, estamos voltando aqui nesse segundo bloco, falando sobre tentativa, esse bloco que vamos aprofundar alguns pontos sobre teorias, em especial começando sobre a questão das teorias que buscam delimitar o início da tentativa, ou seja, buscam delimitar a diferenciação entre atos preparatórios e atos efetivamente executórios. Aqui o ponto central da nossa matéria ele é enfrentado de forma muito habilidosa pelo professor Zaffaroni num livro específico que se chama Da Tentativa. Eu comentei esse livro, eu acho, no bloco anterior. Esse livro está esgotado, de certa forma, lançado pela editora RT, não está na sua bibliografia, mas o manual do professor Zaffaroni, de certa forma, ele acaba sendo um resumo bem superficial desse livro no que se refere à tentativa, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre as teorias que buscam diferenciar o final dos atos executórios do início dos atos preparatórios e, portanto, da figura, ao menos tentada, de determinado crime. Vamos dividir as teorias em dois grandes grupos, as chamadas teorias subjetivas e as teorias objetivas. Subdividindo as teorias objetivas em teorias objetiva formal, objetiva material e objetiva individual, também chamada de objetiva subjetiva. Tá certo? Esse é o panorama das principais e mais importantes teorias, isso é que você precisa saber para você levar aí de conhecimento para uma prova objetiva. Então vamos lá. Teorias subjetivas, elas irão definir a tentativa sempre pela representação do autor do fato. Então eu caracterizaria como tentada aquelas ações que representam, que são representadas pelo autor do fato como executivas do plano criminoso do autor. Já aquelas ações representadas como preparatórias no plano criminoso do autor não seriam caracterizadas tentativas na medida em que eu teria ali atos preparatórios. Então eu estou levando em consideração aqui na teoria objetiva ou objetiva pura, eu estou levando em consideração o que? O aspecto da representação do autor. É uma teoria, óbvio, muito criticada. Por quê? Pela ausência, pela deficiência de qualquer parâmetro objetivo que determine o que efetivamente o autor representou. Essa teoria ela terá como uma consequência imediata a aplicação da punibilidade da tentativa, de certa forma, a chamada tentativa inidônea. Tentativa inidônea, tá? Então, ao crime impossível. É uma crítica que essa teoria faz. Num contraponto, buscando aí suprir as deficiências da teoria subjetiva, desenvolvida, trabalhada de forma a você perceber mais os elementos que delimitam o início dos atos executórios e, portanto, o início da tentativa, nós teremos a teoria objetiva formal, desenvolvida por Belling. Aqui a teoria subjetiva ela é desenvolvida por von Bury. Então a teoria objetiva formal desenvolvida por Belling, ela vai delimitar o início da tentativa pelo início da execução do tipo. Da ação típica, melhor dizendo, da execução da ação típica. Fica mais claro para a gente delimitar.
Tá? Então, o início da ação típica, da execução da ação típica, seria o marco temporal objetivo para delimitar o início da tentativa. E qual seria a ação típica? É o verbo, é o núcleo do verbo, é o núcleo do tipo penal, o núcleo da conduta, que é o verbo. Então, por exemplo, num homicídio com arma de fogo, a ação de matar, o ato executório da ação de matar, ele começaria com o quê? Com acionamento do gatilho da arma que estivesse ali apontada para a vítima. Então, no momento que o autor do fato, que o homicida, ele puxa o gatilho com o dedo, nós teríamos o início da prática do crime de homicídio. Um outro exemplo que nós vamos trabalhar aí nessas teorias é no caso do furto mediante o emprego da destreza. A ação de furtar começaria ali com a remoção da coisa do bolso da vítima. Todos são exemplos trabalhados pelo professor Zaffaroni. Então, portanto, são exemplos que podem estar aí na sua prova. Montes, qual é a crítica que a teoria objetiva formal recebe? A teoria objetiva formal, ela não é imune de críticas, não, muito pelo contrário. A primeira crítica que a teoria objetiva formal recebe é que ela exclui por completo o dolo ou qualquer análise subjetiva de sua conduta. Ela é uma conduta, ela é uma teoria, me desculpa, exclusivamente objetiva, é um contraponto à teoria subjetiva, é o outro polo, de teoria. Então eu excluo do dolo, a análise do dolo para a caracterização da figura tentada. O segundo ponto, que é até uma consequência dessa exclusão do dolo, é a impossibilidade de eu distinguir ao final ações que seriam formalmente, objetivamente iguais, porém com conteúdos de vontade distintos. Por exemplo, uma lesão corporal consumada e um homicídio tentado. A forma que você vai diferenciar a lesão corporal consumada do homicídio tentado é o dolo. Então, você necessita do dolo para avaliar, você necessita do conteúdo da vontade para avaliar a tipicidade. Essa teoria ela era muito adotada e muito criticada no modelo causal naturalista, no modelo neoclássico de delito. E uma outra crítica também é que eu acabo deixando sem proteção condutas que, embora anteriores à ação típica, expõem a perigo o bem jurídico tutelado. Então, embora a ação típica seja um critério bem objetivo, traga uma certeza maior, ela tem todas essas falhas aí. Daí a necessidade de nós evoluirmos. E a doutrina evolui migrando da teoria objetiva formal para a teoria objetiva material. E aí eu te peço muita atenção, porque tanto a teoria objetiva material quanto a teoria objetiva individual, elas são teorias um pouco mais complexas, e aí você precisa compreender em detalhes. O que a teoria objetiva material busca? Ela busca complementar a teoria objetiva formal, fazendo o quê? Incluindo como atos executórios, ou como início da execução, ou como tentativa, tudo sinônimo, aqueles atos ou aquelas ações, presta atenção, imediatas que por sua vinculação necessária com a ação típica, com o verbo, elas aparecem como parte integrante do próprio ato executivo, segundo um juízo natural, e a necessidade de você ter ali um perigo direto ao bem jurídico. Essa teoria ela é desenvolvida por Frank e tem o ponto principal, o ponto central nessa extensão, nessa ampliação temporal. Para quê? Para aquelas condutas que são imediatamente anteriores à ação típica, mas, vou repetir, por sua vinculação necessária com essa ação típica, aparecem como parte integrante dessa. Então, observa
que eu tenho a conduta anterior imediatamente vinculada à ação típica como sendo o início dos atos executórios. Isso levando em consideração o quê? Levando em consideração a questão do critério do juízo natural. O que é o critério do juízo natural? É o critério do homem médio. É isso com base na figura do homem médio. Nesse nosso exemplo do homicídio, em que para a teoria objetiva formal só iniciaria o ato executório com o acionamento do gatilho, né? Aqui na teoria objetiva material muda de figura. Por quê? O homicídio, a ação de matar já começaria no ato de eu apontar a arma, né? Apontar a arma para a vítima, ou mesmo na ação de empunhar a arma com o propósito de atirar. Por quê? Pensa comigo. Qual é, com base no homem médio, num juízo natural do homem médio, o ato anterior ao acionamento do gatilho? É o fato de você apontar a arma. Entre o apontar a arma e o acionar o gatilho, não há nenhum ato ali no meio. Então você determina esse ato anterior com base nesse juízo natural, nesse juízo hipotético. Eu pego o acionar o gatilho, que é o primeiro ato executório, e traço com base num juízo hipotético qual é a conduta, a ação imediatamente anterior. Essa ação, por sua vinculação necessária, faz parte do início dos atos executórios. Tá? Só que essa ação, como eu falei, tem que ser imediata, não pode ter nenhum ato intermediário, porque se tiver o ato intermediário, ela deixa de ser imediata. Isso tudo feito o quê? Com base no critério da avaliação do homem médio. Essa teoria, embora melhore bastante as coisas, ela não resolve todos os problemas e ela também comporta críticas. Qual a crítica que nós vamos ter aqui? A mesma, de certa forma, parte da mesma crítica, de certa forma, sustentada aqui na objetiva formal. Qual é a principal? O dolo. Eu continuo excluindo o dolo dessa avaliação. Eu continuo excluindo o dolo dessa avaliação. Essa é a primeira crítica. Então, é uma teoria que, embora agregue elementos materiais de análise, o juízo natural, essa questão do homem médio, ela não agrega elementos de ordem subjetiva, elementos como o conteúdo da vontade. Primeira crítica. Segunda crítica, que eu antecipo o momento da punibilidade da tentativa, incluindo atos, ações exteriores ao tipo. Então, com essa ampliação temporal para essas ações imediatamente anteriores, eu estou fazendo o quê? Eu estou, de certa forma, violando o princípio da legalidade. É uma crítica de menor importância, tá? É uma crítica de menor importância, mas ela está presente em alguns doutrinadores, em especial no professor Juarez Cirino. Ele vai falar que ações exteriores ou anteriores ao tipo que não possuem potencial lesividade do bem jurídico, acabariam eventualmente podendo ser incluídas, tá certo? Então observa que o próprio legislador, quando ele seleciona o verbo, ele tipifica a conduta, ele está ali delimitando a amplitude dessa exposição a perigo. Tá? É uma crítica de menor monta, pouquíssimos doutrinadores fazem, acredito que jamais você vai enfrentar isso numa questão objetiva, tá? Mas eventualmente numa prova discursiva você vai ter argumento para desenvolver mais. E por fim, a teoria objetiva individual, também chamada de objetiva subjetiva, que é a teoria adotada pelo finalismo. Weltzel vai seguir essa teoria porque é uma teoria que vai agregar, de certa forma, o elemento subjetivo, e o finalismo ele vai trabalhar com a finalidade. Você sabe, como marco central, o conceito ontológico pré-jurídico de ação, que agrega esse elemento que é a finalidade. Então, a teoria objetiva individual, ela vai ter um viés objetivo,
e um viés subjetivo. Vai ter uma dimensão objetiva, um elemento objetivo e um elemento subjetivo. Montes, o que é esse elemento objetivo? No elemento objetivo, ele dá uma aprimorada, né? Na realidade, ele mantém dando uma aprimorada o conteúdo da teoria objetiva material. Ele vai falar assim no elemento objetivo: o ato, para ser considerado executório, ele deve ser imediatamente anterior à execução da conduta descrita no tipo penal, né? Descrita no tipo penal. Esse é o elemento objetivo, ele mantém aqui o elemento do critério objetivo material. O que ele inova é aqui no critério subjetivo. Por quê? Ele vai falar que essa avaliação da posição imediatamente anterior à realização do tipo, né, deve ser feita com base num juízo do plano concreto do autor. Então eu faço o quê? Eu troco o juízo natural realizado pelo homem médio, lá da teoria objetiva material, pelo juízo do plano concreto do autor ou segundo plano do autor, né? Então essa análise, ela deixa de ser meramente objetiva, passando a agregar elementos subjetivos. Montes, você pode me trazer um exemplo? Posso. Muitos exemplos, a teoria objetiva material e a subjetiva vão dar a mesma resposta. Muitos exemplos darão a mesma resposta, mas eu vou te trazer um exemplo aqui que é o citado pelo Zaffaroni, em que essas teorias elas dão soluções distintas. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque esse exemplo pode cair na tua prova. E essa é a questão interessante. É o exemplo da mulher que quer matar o marido de envenenamento. Tá? E aí o que ela faz? Ela pega e coloca veneno na comida do marido. Ela sabe que o marido vai chegar em casa e vai comer a comida, ela coloca veneno na comida do marido. Agora, eu te dei assim o caso de forma abrangente. Agora eu vou pontuar a diferença que as teorias tratariam esse caso. Por quê? Se a mulher ela pretendesse ou pretende servir o marido, servir a comida ao marido, observa que o ato de colocar veneno no plano criminoso dela não é o último ato preparatório, né? Não é o ato imediatamente anterior à conduta típica. Por quê? Porque eu teria, entre o colocar o veneno e o ato de ingestão da comida pelo marido, eu teria o ato dela servindo. Então, o ato de colocar o veneno, quando a mulher, no plano criminoso dela, planeja servir o marido, é mero ato preparatório, já que não é uma conduta imediatamente anterior. Entre essa conduta e o ato de ingestão, que é a prática do verbo, eu tenho um ato ali intermediário, que é o quê? A mulher servindo o marido. Esse servir, sim, para a teoria objetiva individual, né, que seria o início do ato executório. Tá? Agora, se essa mulher pretende que o marido se sirva, olha o plano criminoso dela mudando. Se ela coloca o veneno, deixa a comida em cima da mesa e pretende que o marido vá lá e se sirva, aí o ato de colocar o veneno já seria um ato executório. Então observa que essa teoria objetiva individual ou objetiva subjetiva, ela é uma teoria que leva em consideração o plano do autor para delimitar qual é o ato imediatamente anterior à ação típica e, portanto, eu posso ter diferenças ali no ajuste fino da teoria. Já a teoria objetiva material, essas duas hipóteses que eu te dei seriam hipóteses de tentativa, tá certo? Essas duas hipóteses, porque eu estou trabalhando com base num juízo natural desenvolvido com base no critério do homem médio, tá? É óbvio que em casos concretos na prática, isso se torna um pouco mais difícil, porque você tem que analisar o plano concreto do autor, mas você sempre se fará a pergunta, considerando o plano concreto do autor, qual é o último ato antes da execução típica? Então esse será o início da execução do crime, Então eu diferencio aqui execução típica do início da execução do crime, o que a teoria objetiva formal não faz.
tá certo? Que a teoria objetiva formal não faz. Então, Montes, tá bom, tu explicou todas as teorias, qual é a adotada no direito brasileiro? Né? O Código de 40, com a reforma de 84, ele claramente teve uma afinidade maior, pelo menos por uma interpretação literal, com a teoria objetiva formal, claramente. Só que hoje já está pacificado que nós utilizamos, pela questão do finalismo, a teoria objetiva individual, né? Então a posição do STJ e a posição amplamente dominante na doutrina é pela utilização da teoria objetiva individual ou objetiva formal. Por que, Montes? Porque nós adotamos o finalismo. Então, como nós adotamos o finalismo, nós não podemos desprezar, ignorar o conteúdo da vontade na determinação do início dos atos executórios e, portanto, da figura da tentativa. Tá certo? Legal? Né? Ainda nos sobram aí 10 minutos de aula, mas como eu vou introduzir agora, vou começar, iria começar a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, e aí a gente acaba interrompendo a aula no meio por causa do nosso tempo, eu vou encerrar esse bloco um pouquinho mais cedo, e no próximo bloco a gente aborda na integralidade desistência voluntária e arrependimento eficaz. Como eu não estou preocupado com tempo e quantidade de aula, a gente ter um bloco a mais ou um bloco a menos não fará maiores diferenças, porque o importante é a gente fazer a abordagem na integralidade dos pontos especiais focados aí na sua literatura. Tá certo? Então, até o próximo bloco.